Muito obrigado, Lázaro. Muito boa noite a todos os irmãos e irmãs do campo material, do campo espiritual. Que Jesus nos abençoe a todos nós na condução deste tema, na sua compreensão, para que ele seja inspirador de nossas boas transformações. Afinal de contas, com base na leitura inicial, nós queremos a ressurreição para a vida e não a ressurreição para a condenação. Nós estamos aqui trabalhando nosso processo reencarnatório como um reaprendizado na escola que se chama Terra. E esse tema, o conhecimento de si mesmo, ele é uma base, um fundamento para o progresso espiritual. Nós selecionamos para dar início a este assunto um trecho de Mateus, que está no capítulo 22, dos versículos 34 a 40. São muito conhecidos. Esses versículos nós vamos ler e vamos depois justificar por que os selecionamos. Está dito assim: e os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, vemos aí Jesus dando a base primordial do grande mandamento da lei. E o grande mandamento da lei é um triângulo. Ele está fundamentado em 3 pilares: o amor a Deus, o amor ao próximo e o amor a si mesmo. O amor a Deus, nós costumamos praticá-lo com louvores, com pedidos ou com agradecimentos. O amor ao próximo, nós aprendemos nas bases cristãs, e em especial por meio da doutrina espírita, a importância de sublimarmos os gestos de caridade, de perdão, de tolerância, em todos os sentidos, em todos os momentos de nossas vidas. Mas e o amor a si mesmo? O amor a si mesmo, ele é semelhante ao amor a Deus. Está dito, o primeiro mandamento é amor a Deus, e o segundo, que é semelhante a este, amar o próximo e amar a si mesmo. Então é preciso que a gente compreenda a necessidade desse amor a nós mesmos. Mas o que significa isso? Não devemos, naturalmente, confundir com gestos egoístas, ou gestos para satisfazer prazeres terrenos, né? As nossas satisfações de bem-estar. Na verdade, o amor a si mesmo se trata do nosso próprio aperfeiçoamento moral, para que a gente tenha êxito em cumprir o amor ao próximo. Por isso é fundamental que a gente entenda esta necessidade e esse caminho do amor a nós mesmos no campo da nossa elevação espiritual, do campo do aperfeiçoamento do nosso espírito, do campo da agregação de cultura, de aprendizado, de tudo que for útil e bom para nós, no sentido de nós podermos servir ao próximo em melhores condições. A importância de conhecer a si mesmo, na verdade, ela vem sendo transmitida aos homens por filósofos e por pensadores muito antes da vinda do Cristo. Inclusive, nós encontramos em o Evangelho segundo o Espiritismo alguns rudimentos da doutrina de Sócrates e Platão, no início do livro.
com esses pensamentos mostrando as bases do cristianismo, na verdade. Então, disse que havia na Grécia, numa cidade chamada Delfos, um santuário dedicado ao deus Apolo, ao deus pagão Apolo, que era o deus da luz, deus da razão, deus do conhecimento verdadeiro, seria o patrono da sabedoria. E sobre o portal de entrada desse santuário, lia-se a seguinte frase: conhece-te a ti mesmo. Disse que um ateniense chamado Sócrates, ele foi ao santuário consultar o oráculo e ele desejava saber o que significava ser um sábio e se ele poderia ser chamado de sábio, também o próprio Sócrates. O oráculo perguntou para ele: o que você sabe? E Sócrates teria dito: só sei que nada sei. E o oráculo então respondeu: Sócrates é o mais sábio de todos os homens, pois é o único que sabe que não sabe nada. Sócrates é o patrono da filosofia. Então vem desde essa época antes do Cristo, vem já essa concepção da necessidade do conhecimento de si mesmo. Explicando melhor, quando a gente diz antes de Cristo, é uma expressão usada para definir o nosso tempo, calendário. Mas talvez fosse mais interessante a gente imaginar como antes de Jesus, antes do advento de Jesus. Porque o Cristo, segundo Emmanuel, no livro Consolador, o Cristo já era governador espiritual da Terra antes da Terra existir. Ele já tinha sido designado por Deus como integrante da comunidade de espíritos puros. Ele ajudou a formar o nosso planeta e está aqui conosco desde priscas eras. Então, quando se diz antes de Cristo, nós queremos dizer, na verdade, antes do advento de Jesus, para o nosso entendimento filosófico, religioso aqui, né? Que essa ideia cristã, a ideia do conhecer a si mesmo para o próprio aperfeiçoamento, ela foi, vamos dizer assim, lançada, incentivada, inaugurada por Sócrates, quando tomou conhecimento desses dizeres, né? Alguém já tinha escrito isso lá antes do Sócrates, não é isso? Então, a Terra, ela traz espíritos, às vezes já preparados com esses ideais, para ajudar a humanidade a progredir. Quando a gente busca o primeiro livro da doutrina espírita, da codificação espírita, o Livro dos Espíritos, nós encontramos na questão 219, formulada por Kardec aos espíritos que estavam auxiliando a codificação, através dos médiuns que trabalhavam com Kardec, ele fez a seguinte pergunta: qual o meio mais eficaz, o meio prático mais eficaz que tem um homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? A resposta dada pelos espíritos foi: um sábio da antiguidade vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Então a espiritualidade que apoiava Kardec fez menção a esse evento que aconteceu com Sócrates, que ele realmente incentivou essa prática do conhece-te a ti mesmo. Então essa é a máxima que fundamenta, na verdade, toda a doutrina filosófica de Sócrates. Esse pensador, ele dizia que nós devemos procurar conhecer a nós mesmos antes de nos preocuparmos em conhecer a origem, a natureza das coisas. Então Sócrates pensava justamente assim: precisamos aprofundar realmente no autoconhecimento antes de entendermos o que está fora de nós. Então ele aconselhava aos seus discípulos na busca do autoconhecimento para que pudessem vencer as suas trevas interiores. Na prática, como proceder para o conhecimento de si mesmo?
Essa foi a pergunta complementar que Kardec fez na questão 919A de O Livro dos Espíritos. Então, Kardec fez justamente essa pergunta. E a resposta foi dada pelo espírito Santo Agostinho. Santo Agostinho sugeriu a prática de algo que ele mesmo exercitava quando ele estava encarnado no planeta Terra. Então, Santo Agostinho nos conta que nós devemos, com base na sua experiência, no que ele próprio fazia, nós devemos refletir sobre as nossas atitudes diárias, sobre as nossas palavras, os nossos sentimentos, as nossas ações, sejam eles positivos ou negativos. Então, o que Santo Agostinho relata que fazia era isso. Ele chegava no final do dia e estruturava mentalmente, ou talvez até anotasse, tudo isso. Ele começava a pensar tudo o que ele tinha pensado, o que ele tinha dito, o que ele tinha agido, como ele agiu com as pessoas ou consigo mesmo, os sentimentos que ele teve, e anotava aquilo que ele achava que era positivo e aquilo que ele achava que era negativo. Fazia isso, então, como uma rotina diária, interrogando a sua consciência, perguntando a si mesmo se ele não faltara com algum dever para consigo mesmo ou para com alguém, se ele teria dado motivos para alguém se queixar dele. Então era uma análise, uma autoanálise caridosa, voltada para o próprio aperfeiçoamento, procurando no futuro evitar ações ou atitudes que pudessem indicar alguma falha moral ou a violação dos direitos alheios, através de palavras rudes, ofensas, ou mesmo de pensamentos, que não fossem bons se fossem sustentados em sua vida. Então, Santo Agostinho afirmou que, agindo assim, ele foi descobrindo as mudanças interiores que ele necessitava realizar. O Espiritismo, a doutrina espírita, reforça com muita veemência a importância desse autoconhecimento, de saber quem realmente nós somos, de conhecer as nossas dificuldades, de nós tirarmos as nossas máscaras, que muitas vezes nós usamos a aparência que a gente tem em certas situações para com determinadas pessoas, mas que não traduz o nosso verdadeiro eu. E que às vezes nós fazemos isso até inconscientemente para acobertar as nossas imperfeições. Então, quando a gente transporta a essência desses ensinamentos para os dias atuais, nós devemos perguntar: será que eu estou buscando realmente me conhecer? Será que eu estou utilizando esse autoconhecimento como meta para atingir um verdadeiro, real crescimento espiritual? Portanto, para nós evoluirmos espiritual e conscientemente, é muito relevante que a gente identifique em nós as virtudes que temos, objetivando aprimorá-las, e as nossas más tendências, que nós precisamos eliminar. Então, isso é algo muito interessante, porque muitas vezes nós não somos capazes de enxergar certas coisas que nós fazemos de errado. E quando a gente tem ao nosso lado alguém da nossa intimidade capaz de puxar a nossa orelha, vamos dizer assim, ou no momento que acontece, ou um pouco depois, que dependendo do grau de nosso orgulho ou vaidade, essa atitude nos aborrece, mas são essas pessoas que são nossos verdadeiros amigos ou amigas, que estão ali nos alertando para que a gente possa pensar sobre as atitudes e aperfeiçoar depois. Nós precisamos valorizar quando isso acontece. É claro que devemos
tomar muito cuidado para que nós não sejamos aqueles que saímos por aí à torta e à direita apontando os erros dos outros com a justificativa de ajudá-los a se aperfeiçoarem. Porque não se trata de incomodar as pessoas. Às vezes a gente até consegue ajudar as pessoas apontando os seus erros, mas de uma forma educada, sutil, esperando o melhor momento para que isso aconteça. Mas de nossa parte, como espíritas cristãos, nós devemos sempre procurar fazer uso disso com humildade, para que a gente realmente aproveite esses momentos em nosso próprio benefício. Certa vez, um expositor que nós assistimos há muitos anos atrás, uma de suas palestras, ele disse que a gente devia, de vez em quando, ligar para o nosso maior inimigo e perguntar para ele assim: o que você pensa a meu respeito? E deixar que essa pessoa fale à vontade aquilo que ela pensa de nós. E segundo esse expositor, ele diz que a gente precisa estar com um lápis e um papel ali do lado e anotarmos tudo que a gente vai ouvir ali, de coisas que provavelmente nós não vamos gostar de ouvir. E no final daquilo, agradecer educadamente, desligar e depois olharmos ponto a ponto para nós refletirmos profundamente por que pensa desse jeito a meu respeito, o que eu fiz realmente para merecer esse julgamento. Porque nenhum de nós está isento de cometer erros. E nós devemos dar a nós a chance de transformações. Porque no Espiritismo não pode vingar aquele ditado popular: pau que nasce torto, morre torto. Não, de jeito nenhum. O pau que nasce torto, que é a pessoa com seus defeitos, ele tem que morrer menos torto, né? Mais retinho, mais perfeito. E às vezes as pessoas, nem todas vão nos dar chance de nós demonstrarmos essas nossas transformações. Mas, se nós fizermos a coisa corretamente, nós faremos de forma que, no mínimo, Deus, né, que habita o nosso secreto, vai compreender o nosso esforço e as iniciativas que nós estamos tomando para não sermos mais tão imperfeitos como temos sido, como éramos. Então podemos dizer que o autoconhecimento é um processo de libertação, porque permite que nós conheçamos quem nós realmente somos e permite que a gente se liberte do nosso eu velho, para que a gente crie, e com muita satisfação, um eu novo, um eu melhor, um eu mais educado, mais simpático, mais sensível, mais interessado nas dores alheias, nos problemas dos outros irmãos. E Deus nos conferiu, não é, para que a gente faça isso, o livre-arbítrio. Porque é com o uso do livre-arbítrio que nós vamos direcionando o caminho que a gente vai seguir. Porque adiante de nós, em quase todos os momentos de nossa vida, surgem várias portas, vários caminhos. Muitas delas são aquelas portas estreitas, são as portas das dificuldades, mas que conferem em nós o aperfeiçoamento. E nós fugimos dela, porque nós preferimos a porta larga. Mas a porta larga, como disse Jesus, ela nos conduz às vezes à perdição. Então é preciso, no penetrar a porta estreita, rever as atitudes diárias, questionar a razão de nós estarmos agindo assim ou assado, de tal ou qual maneira. A maioria das vezes nós vamos pôr culpa nos outros, por culpa no ambiente, na circunstância, tudo fora de nós. Aí que está o problema. A questão é encarar o dentro de nós, é olhar para o poço que tem aqui dentro, e apesar de que a gente pode enxergar um grande abismo, nós temos que penetrar ali e entendermos a real gênese das situações, por que nós estamos agindo assim, às vezes até irrefletidamente, instantaneamente, nós agimos de maneira ruim, equivocada, procuramos entender por que eu
agir dessa forma impulsivamente, não é? Então, procurar entender a nossa consciência, identificar os nossos desejos, os nossos limites, perceber os nossos erros, porque perceber o erro já é um sintoma de evolução muito grande. Porque a gente conhece, com certeza, muitas pessoas que erram e não percebem que estão errando e nem aceitam. Mas o papel nosso não é julgar as pessoas, não é ficar julgando os erros. O nosso papel principal é encontrar os nossos erros e eliminá-los. Essa que é a questão. Aceitar que os erros existem, reparar os erros de forma humilde, mas resiliente, insistente. Essas são as metas que nós podemos alcançar com a meditação, com o questionamento interior, com essas práticas que vão nos conduzir ao autoconhecimento. Isso tudo vai tornar cada vez mais fácil para nós lidar com os sentimentos negativos que a gente encontra em nós. E muitas vezes esses sentimentos de condenação, eles nos incomodam porque nós passamos a condenar a nós mesmos. Então, para aliviar a pressão da válvula, a gente larga para lá, concede um benefício ao nosso próprio eu e aceita que eu sou errado assim mesmo, deixa para lá. Eu sou assim mesmo desde que eu nasci. Isso não é um método espírita de agir. Não devemos pensar por esse caminho fácil, essa porta larga. Eu não preciso mudar. Eu sou assim desde criança. Não, ao contrário. Identificado o erro, o que eu posso fazer para minimizá-los? Nós vamos ter que trabalhar, então, a tal da reforma íntima, de forma persistente, sistematizada. Como dissemos, é com o uso da nossa vontade, mas vamos muitas vezes precisar da ajuda das pessoas que são mais íntimas de nós, que estão no nosso lado, e a gente saber ouvir as suas queixas, e às vezes que elas apontam o dedo para os nossos defeitos, e a gente saber lidar com aquilo com mais humildade. E se a gente não tiver como agradecer verbalmente, que a gente agradeça no íntimo. Obrigado por você estar me alertando. Então, tudo parte do nosso querer. Quer dizer, não é possível haver progresso espiritual sem observação de nós mesmos. E para que serve esse progresso espiritual? Nós vimos na leitura anterior, o Pão Nosso, se não me engano, a lição 127, que é a ressurreição para a vida ou a ressurreição para a condenação. Isso significa reencarnar, liberto de erros cometidos no passado, ou reencarnar sujeito a vários processos punitivos que nós vamos ter que reparar. À medida que a gente, através do autoconhecimento, nós vamos nos aperfeiçoando, as próximas reencarnações serão bem mais amenas no sentido das punições e das reparações. Então, o aperfeiçoamento não é um processo fácil, não é? A reforma interior, ela exige realmente uma mudança que está muito sedimentada em nosso esforço próprio. Precisamos ter equilíbrio emocional, autodomínio, não é? Então vamos ver aqui alguns pontos das lições de Jesus que nos dão assim como roteiro para o nosso aperfeiçoamento, né? Algumas coisas que nós tiramos dos evangelhos não estão todas aqui, porque na verdade o melhor roteiro para a gente conhecer as lições de Jesus é o Sermão do Monte, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 5, 6 e 7, do começo ao fim, do primeiro ao último versículo. Lá está o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, com toda a diretriz de Jesus para o nosso aperfeiçoamento, para nós alcançarmos o estágio de espírito puro, se nós realizarmos tudo aquilo que está lá, e terminarmos com ciclos reencarnatórios em planetas materiais, como é aqui o nosso planeta Terra. Então vamos começar com alguns apontamentos. Amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos. É a base de sustentação que nós citamos lá no início do nosso estudo. Fazer aos outros o que gostaríamos de receber.
Esse é um ensino de Jesus, é um pensamento simples. Numa situação qualquer, imaginar: eu gostaria de estar passando por isso, se alguém fizesse comigo isso que eu estou fazendo com ele, com ela, será que eu ia gostar dessa situação? Então, se colocar na posição do outro, na posição de receber, não ceder ao mal, não ser conivente com o mal. É preciso reconhecer o caminho do bem e o caminho do mal e nós deixarmos o caminho do mal de lado em nossa vida, mesmo que a sociedade, a família não aprove, porque muitas vezes esperam de nós que a gente cometa o mal. E nós temos que saber resistir ao mal. Oferecer a outra face, ou seja, não revidar, não retrucar. Qualquer situação, existe também uma face moral. Nós temos que oferecer sempre o lado bom de nós e não queremos atuar de forma primitiva como a lei de Talião, não é? Olho por olho, dente por dente. Isso não cabe no espiritismo, no espiritismo cristão. Reconciliar com os adversários. Jesus chega a falar: se você estiver lá colocando uma oferenda no altar e lembrar que tem uma pendência com alguém, deixa a oferenda, vai lá, resolve primeiro, reconcilia primeiro, depois você vem e coloca a oferenda. Quer dizer, a oferenda é secundária, a oferenda para Deus é secundário, porque o que Deus espera de nós é o cumprimento da lei e não oferenda de coisas materiais. Perdoar sempre, ilimitadamente, até aprendermos a não nos sentirmos mais ofendidos. Então, o perdão das ofensas é realmente um indício de evolução supremo. E a gente sabe que muitos dirão: mas é tão difícil perdoar. Se fosse fácil, a porta não era estreita, não é? Então, o perdão, ele começa mesmo de um campo de reflexão, de meditação, de entendimento do processo evolutivo, do que é melhor para mim, que muitas vezes eu não consigo, no meu íntimo, eu não consigo perdoar. Mas eu já posso agir para o mundo externo como se eu tivesse perdoado. Então eu vou trabalhando aquilo na minha cabeça, aos poucos, até eu conquistar aquele momento que, quando eu relembro daquele acontecimento, falar: isso não me ofende mais. Eu já superei, eu entendi a posição daquele que me ofendeu, que tentou me ofender, e então a gente vai superando essas situações, né? Amar os inimigos e orar pelos que nos perseguem. Esse foi um grande ensinamento de Jesus, não é? Não amar apenas os amigos, os que estão alinhados com o nosso pensamento, os que são da nossa família, os que pensam como nós, mas buscar a compreensão e um amor, vamos dizer, mínimo, daqueles que não pensam como nós, daqueles que nos combatem, daqueles que nos perseguem, para que a gente não crie pensamentos de vingança e retaliação. Não condenar e não julgar ninguém. Também é um outro passo de conhecimento de si mesmo, porque o julgamento, ele é próprio de nós. Nós somos seres racionais, nós estamos sempre comparando as coisas. Então, no comparar, a gente julga. Por exemplo, vamos supor, quando eu frito um bife para mim comer, eu quero ele bem passado. Então, se fica mal passado, eu julgo, não está do jeito que eu quero. É natural. Se eu gosto de usar roupa clara e eu ganho de presente uma roupa escura, eu vou pegar aquele presente e falar: não é o que eu costumo usar, não é o que eu gosto. Esse é um exemplo simples de julgamento. A questão é a condenação. Julgar é próprio do raciocínio. Condenar depois, criar um tribunal íntimo, apontarmos o dedo e buscarmos ali, às vezes, um pensamento de preconceito, de retaliação. Esse é que é o problema que nós temos que vencer. Não procurar os primeiros lugares. Também Jesus ensinou o quanto é importante para nós nos mantermos, no campo da humildade, esperarmos ser chamados para os primeiros lugares e não nos acotovelarmos para que a gente se destaque.
É importante que isso seja reconhecido pelos outros em nós, quando for o caso. Fazer o bem sem ostentação, sem ficarmos nos jactanciando, né? Que estamos dando esmola, estamos sendo caridosos. Então, fazer a coisa sempre com modéstia, né? Procurarmos ser misericordiosos, ou seja, tratar as pessoas com compaixão, com misericórdia, com tolerância, com sensibilidade, né? Então, esses são alguns dos ensinos de Jesus. Teríamos muitos mais que nos ajudam a compreender: será que nós estamos praticando o conhecimento de nós mesmos? Ou seja, será que tudo isso nós já fazemos ou ainda não? Se nós pararmos para refletir sobre cada um desses pontos, nós vamos aos poucos trabalhando esse autoconhecimento cada vez mais. Então vamos observando as nossas tendências pessoais, não é? Verificando aquilo que nos traz desconforto, aquilo que nos traz frustração, aquilo que nos traz conflitos íntimos. Hoje, na atualidade, né, nós observamos um movimento muito grande, muito forte da sociedade para exterminar com vários tipos de preconceito. Então nós temos aí, por exemplo, uma onda mundial criada por um jogador de futebol brasileiro a respeito do racismo, porque ele está sendo tratado com racismo extremo num país evoluído da Europa. Então a evolução, às vezes, é uma evolução material, né? Da civilização tecnológica, material, riqueza. Mas a evolução espiritual está lá atrás, porque as pessoas estão enxergando as outras pela cor da pele, ou estão enxergando pelo processo do masculino feminino. O homem com trejeito feminino precisa ser tratado com parcialidade, com piadas, e o contrário, a mulher com trejeitos masculinos, mesma coisa, tratada com preconceito. Aí vem a doutrina espírita e explica com toda clareza a questão das reencarnações, que o espírito precisa passar por várias experiências e que o sexo não está no espírito, o sexo está no corpo que o espírito recebe. Então o espírito que reencarna num corpo masculino, ele, em determinado momento, vai ter que passar por um corpo feminino para ele sofrer essa experiência evolutiva. E muitas vezes nessa transição vem aí esses sintomas, esses trejeitos. Então a doutrina espírita, ela nos ajuda a compreender melhor a questão dos aleijões, essas questões do comportamento, não é? De sexualidade. Então nós temos uma onda mundial aí, já muito bem instalada, que está nos apelando para que a gente vença essas situações, né? Se a gente assistir aí determinadas novelas que estão passando na televisão, o apelo está sendo forte para que não haja preconceito. Então eu estou com preconceito, eu vou falar de mim para mim mesmo. Eu ainda sinto preconceito, que eu fui criado numa sociedade preconceituosa. Desde pequeno, lá com meus grupos, assim, eu fui criado com esse pensamento. Eu estou conhecendo a mim mesmo. Estou reconhecendo o meu erro. Estou trabalhando isso? Estou procurando mudar? Estou procurando alterar a maneira de raciocinar, me silenciar naquele momento que eu faria uma piada, que eu seria jocoso, que eu tentaria diminuir aquela pessoa pelo fato, né, de ser assim ou assado. Uma mensagem de Emmanuel que ele afirma que todos aqueles que desistiram de qualquer transformação de vida, renunciando ao dever de melhorar-se mais e sempre, se tornam menos permeáveis ao apoio curativo ou libertador através da intervenção da ciência ou do amparo religioso. Então, quando a gente não se permite uma transformação íntima, nós viramos ali um bloco, né, de pedra. Ficamos uma estátua, né, igual a mulher de Ló, né, que virou estátua de sal porque olhou para trás, lá fugindo de Sodoma. É um simbolismo dessa cristalização, esse congelamento do espírito que
não evolui, não caminha para frente. E quando a gente não faz ao próximo o que não queríamos que fizessem a nós mesmos, é porque nós não enxergamos no próximo a extensão de nós. E o próximo e nós somos a mesma essência. No íntimo, nós temos a mesma essência divina. Nós somos uma mônada espiritual, uma centelha divina, que recebe um contato com a matéria através de um corpo. Criamos ali uma personalidade, essa personalidade ela vai por caminhos muito diferentes uns dos outros. Mas quando a gente puxa para a essência é a mesma, é a mônada espiritual divina. E quando nós passamos por esse processo da personalidade e direcionamos para o espírito puro, o espírito que vai perdendo todas as suas imperfeições, o que vai acontecer? Vai acontecer de novo uma unidade. Os espíritos vão se tornar, de novo, uma unidade em termos de pensamento, de ação, porque todos os defeitos, todas as imperfeições, todos os desequilíbrios estarão eliminados. Então, para o espírito puro, não tem muito sentido ser aquela personalidade ou aquela outra. O espírito puro ele está livre de todas as imperfeições, está próximo de Deus em termos vibracionais, e o objetivo dele é apenas servir. É trabalhar não por si, mas para servir, porque por si ele já fez tudo que ele precisava fazer. Então, quem que eu sou e quem que eu não sou? Eu não sou o meu corpo, porque o meu corpo eu deixo na minha desencarnação, ele se desfaz, ele volta ao pó, o corpo é apenas a morada do espírito para as experiências nessa encarnação. Eu também não posso ser e não devo ser apenas os meus pensamentos agitados, porque se nós não treinarmos a mente, os pensamentos, nós vamos nos comportar como um macaco incansável, incessante, que pula de galho em galho. Ficamos nessa agitação. Então é uma analogia para o ritmo do nosso cérebro, da nossa mente, que na maioria das vezes fica em sintonia só com o mundo exterior. Aí nós ficamos para lá e para cá. E não fazemos aquela sintonia, que muitos gostam de fazer com a meditação, que é zerar a mente, e para facilitar nós organizarmos os nossos pensamentos, e entendermos melhor esses conceitos mais sublimes a respeito da vida. Então eu não sou corpo, eu não sou pensamento agitado, eu sou consciência. Eu sou aquilo que dá vida ao corpo e que dá vida aos pensamentos. Eu sou como o Pai, como Deus. Eu e o Pai somos um, disse o Cristo. O Pai está manifesto em tudo e o Pai se manifesta por nosso intermédio quando nós permitimos. Então, se nós imaginarmos que está escrito no Livro dos Espíritos que nós todos fomos criados simples e ignorantes e estamos evoluindo para Deus, isso aconteceu com o Cristo, com Jesus também, criado simples e ignorante, e evoluiu até se tornar um espírito no nível Cristo, o espírito super evoluído, um espírito permeado de divindade, esse espírito através do qual Deus se manifesta com uma grande perfeição, muito maior do que a nossa, infinitamente maior do que a nossa. E perguntaram para Jesus, O doutor da lei foi fazer uma pergunta e falou: bom mestre, que devo fazer para alcançar a vida eterna? Jesus fala assim: por que me chamas bom? Bom é meu Pai que está no céu. Então Jesus admite que ele ainda não alcançou a perfeição, que é próprio justamente do espírito humilde. Então nós encontramos aqui um trecho interessante, numa mensagem em que Joana de Ângeles dá uns conselhos para nós. Vamos ler aqui. O homem vem pouco a pouco perdendo o significado da vida e o senso da sua dignidade. Os indivíduos tornam-se estranhos a si próprios, desinteressados, sem identidade. Isso nós temos visto cada vez mais, Basta a gente imaginar aí o celularzinho na frente, as pessoas completamente desligadas umas das outras e vivendo ali um mundo muito
virtual, que tecnologicamente é uma facilidade muito interessante, mas a gente perde, né, essa característica muitas vezes da humanidade, dessa participação, desse calor humano. Então Joana continua dizendo assim: integra-te no programa de ascensão das almas, participa das atividades gerais, vinculando-te ao grupo social no qual te encontras e contribua para o seu desenvolvimento. Cultiva o senso de humor e do riso, desmanchando a carranca da insatisfação e da cólera. Persevera-te como um indivíduo, não te deixando devorar pelos apressados, mediante uma consideração apreciável de ti mesmo. Dar-te-ás conta que és um indivíduo atuante em uma realidade objetiva, com metas definidas, bem elaboradas. Assim te libertarás de dois adversários, a ansiedade e o vazio. A redescoberta do sentido da vida e da reumanização é um avanço histórico na busca da maturidade psicológica, da tomada de consciência de si mesmo. Então, olha que interessante. A Joana indica para nós que um caminho para a gente encontrar a si próprio é esse trabalho junto às outras pessoas. Então, acaba que fica sendo um mergulho em nós mesmos para que a gente se prepare para esse relacionamento com as pessoas, e esse relacionamento nos dá também alimento para que a gente consiga se conhecer cada vez mais. Nós encontramos também uma frase de Victor Hugo, na qual ele diz assim: é dentro de nós que devemos olhar o exterior. Inclinando-nos sobre este poço, o nosso espírito, avistamos a uma distância de abismo, em estreito círculo, o mundo imenso. A gente já tinha falado alguma coisa sobre isso aqui, não é? É essa visão de que quando a gente olha para dentro de si, tem um universo tão grande a ser explorado que nós não imaginamos, né? O quanto que a gente precisa caminhar nesse sentido. Então, esse processo, né, do autoconhecimento que vai nos ajudar a identificar nossos erros, nossas limitações, aquilo que a gente precisa renunciar, qual que deve ser o nosso processo de ascensão, né? Então, dentro dessa política, nós vamos caminhando. Nós queremos citar aqui ainda um trecho do Evangelho que nos chama a atenção. Está em Lucas, no capítulo 18, versículos 10 a 14. Uma historinha que Jesus contou. Ele disse assim: 2 homens subiram ao templo para orar. Um fariseu e o outro publicano, que é o cobrador de impostos, né? O fariseu, estando de pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando de pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Aí Jesus completou dizendo: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, o fariseu. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Então, vamos ver essa parábola, né, que Jesus contou de uma maneira brilhante, mostrando um fariseu, que é aquele... O fariseu é o protótipo da criatura de aparência. É um homem que não trabalha o seu íntimo. Ele apenas lia as escrituras, fazia preces em voz alta, ficava se achando em dia com a religião porque cumpria uma série de dogmas de usar tal amuleto, tal roupa, fazer jejum tantos dias, passar cinza na cabeça
durante os períodos de jejum para demonstrar que sua alma estava sofrida, tudo aparência. Então ele faz uma prece para Deus, já se enaltecendo. Como sou grande, eu sou maior do que ele aqui, ó. Não é? Eu não sou como os demais, que são injustos, roubadores, adúlteros. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu pago dízimo. Então ele estava, na verdade, ele não estava precisando de Deus, ele já estava se enaltecendo, né? Agora o publicano, que era o cobrador de impostos, que era um judeu que se oferecia nesse emprego de cobrar impostos, então ele recebia um pagamento justo por exercer o emprego para os romanos, mas os outros judeus, por terem de pagar o imposto a César, odiavam esses publicanos, né, os cobradores de impostos. Então, muitas vezes essas figuras entram aqui para mostrar aqueles que estavam sendo admirados e aqueles que estavam sendo odiados. Jesus usava muito esses personagens. Então, Jesus conta na história que ele estava em pé de longe. Se ele está de longe, ele não está próximo ao altar. Isso é uma distância de procedimento de pessoa humilde, que não está querendo os primeiros lugares, né? E diz que nem ainda queria levantar os olhos. Ele não se sentia em condição de elevar os olhos para o alto. Por modéstia, por se sentir humilhado, devedor. E ele batia no peito em reconhecimento e pedia: tem misericórdia que eu sou pecador, ou seja, ele reconhecia-se. Aí nós perguntamos, porque Jesus fala que quem desceu justificado, ou seja, purificado, para casa foi o publicano. E fala, né, a respeito do fariseu, que quem se exalta vai ser humilhado. Quando? Na próxima encarnação, nas outras encarnações. Vai ficar devendo, né? E é aquele que se humilha, que diminui, aquele que não se vê acima dos outros, que vence o orgulho e a vaidade, esse vai ser exaltado porque vai ter melhores condições no campo espiritual e nas próximas encarnações. Então esse publicano que estava em confissão íntima, ele fez uma avaliação muito justa e correta do seu próprio estado espiritual, da sua própria condição. Ele reconheceu os seus erros, ele reconheceu que ele não estava acima de ninguém, ele não estava fazendo encenação, ele estava sentindo o peito doído ali, né, pedindo para Deus misericórdia. Então foi uma confissão íntima, uma avaliação justa do seu próprio estado espiritual, não é? Suplicou o amparo divino. Então nós podemos seguramente afirmar que nessa passagem nós temos aqui, na figura do publicano, aquele que tentou praticar o autoconhecimento, o conhecimento de si mesmo, que se reconheceu como pecador, que reconheceu os seus próprios erros, e aquele que estava preparado, né, e se sentindo em condições de pedir, mas de pedir na condição correta, buscando a sua transformação. Ele estava querendo uma ajuda de Deus para ele se transformar. E o outro estava apenas enaltecendo, né, louvando a Deus e falando o tanto que ele era sensacional, que ele era maravilhoso. Então, meus irmãos, minhas irmãs, assim nós podemos, com essas poucas palavras que nós reunimos aqui, trabalhar esse pensamento, né, a respeito do conhece-te a ti mesmo, que está lá no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, não é? Aborda esse assunto justamente por causa da sua importância. Vamos fazer muito bem, todas as vezes que nós reconhecemos quem realmente somos, aquilo que nós estamos devendo, a quem nós estamos devendo e como que nós podemos trabalhar o nosso íntimo para buscar cada vez mais esse nosso aperfeiçoamento. Nós agradecemos imensamente a audiência de todos e que possamos estar novamente reunidos numa próxima vez. Também queremos convidá-los para visitar o nosso canal,
É um canal que antigamente era Espiritismo BH e que no YouTube ficou Marcelo Orsini Espiritismo BH, que tem muito material, muita palestra, entrevista. Nós temos livros que foram lidos, nós temos uma abordagem ampla sobre a doutrina espírita, sobre o cristianismo. Sintam-se convidados, agradecemos aí o nosso anfitrião Lázaro e que Jesus nos abençoe a todos nós.